Quem depende do busão, meu amigo. O problema é que esperar a chegada do ônibus nem sempre é uma tarefa fácil. Tem morador de Cascavel que sabe bem o que é isso, ao se deparar com um ponto sem nenhuma estrutura, para facilitar a vida de quem depende desse serviço. Nós preparamos uma reportagem mostrando para você um pouquinho do que muita gente enfrenta todos os dias por aqui. Pelo menos algo foi feito novinho por aqui. A parte de baixo do abrigo, o concreto. Mas o restante de uma estrutura ideal para receber quem precisa do transporte público coletivo não existe. Este fica na Avenida Carlos Gomes, em Cascavel. Encontramos o Dailton. Estava esperando o ônibus para ir ao trabalho. Era por volta das 2 horas da tarde. Sol brilhando forte. E lá estava ele. Mesmo assim, esperando. Pois é, rapaz, tô passando um calor aqui, tô até suando. Vou trabalhar, né? Chega lá um pouco suado. Dos dois lados da avenida, os pontos são iguais. Só tem o piso. No caso do Dailton, encontramos ele em um dia de sol. Se fosse em um dia de chuva, ele teria que estar no local, do mesmo jeito. Se chover aqui, eu vou ter que estar com guarda-chuva. Tava pensando nisso justamente agora. Precisava vir com guarda-chuva protegido do sol ou da chuva. E são vários locais aqui no município de Cascavel que não possuem uma estrutura adequada para receber os passageiros para que embarquem e desembarquem no transporte público coletivo. Estamos na rua Cabo Fidelis, região do Santa Felicidade. E andando pela rua é bem comum encontrarmos uma estrutura dessa aqui, ó. Apenas o cimento. Mas a parte de cima, né, para proteção do passageiro, parte de vidro que protege ele do sol, também da chuva, enfim, não tem. Somente uma área aqui com cimento. E na rua Cabo Fidelis, muito comum, inclusive, encontrarmos os pontos desta forma aqui. Ainda que nesse local tem árvores que podem proteger do sol forte, mas em muitos outros nem isso tem. E na maioria deles, a cena é a mesma. A falta de estrutura adequada vem chamando a atenção cada vez mais. Outros pontos já foram mostrados. Estes são no bairro Riviera. Tem locais que são somente pontos mesmo, sendo identificados só com placas. Proteção contra sol e chuva, por aqui não existe. Quando chove bastante, não tem jeito, a gente se molha igual, né? Em outro, com a falta de vidros de proteção, a água da chuva acaba ficando nos bancos. Ninguém se arrisca a sentar. Por isso, alguém teve a ideia de deixar um rodo para auxiliar no serviço de secar. E aí sim pode ser utilizado. Tem que cuidar, né? Qualquer coisa que faz de benfeitoria, se não cuidar, acaba, né? Também já fomos chamados para mostrar a falta de estrutura no Parque São Paulo. A história é bem semelhante de outros locais. Só a placa. Se vai descer, não tem para onde você ir. Ou você vai para o meio do mato, que nem tem ali, uma situação bem precária, né? A gente que precisa de usar o ônibus, né? Que quem tem carro, tudo bem, mas e quem não tem, né? Que precisa, que nem eu não tenho carro. Então eu preciso dos pontos de ônibus. E as pessoas que eu vejo aqui descer do ônibus, é uma situação muito precária. Estes que nós mostramos não são os únicos assim em Cascavel, que precisam realmente de uma estrutura adequada. As reivindicações são muitas. Procuramos o município para uma resposta. Em nota, a Secretaria de Obras da cidade disse que as obras dos abrigos de ônibus já foram retomadas com a publicação do aditivo de prazo em 270 dias e que faltam cerca de 400 abrigos. Devido aos efeitos da pandemia, alguns materiais de construção ainda sofrem com a falta de disponibilidade. 2 grandes regiões ainda não receberam nenhum abrigo, a região sul e a região central. A execução dos abrigos segue o cronograma de trabalho da CISOP ao longo dos próximos meses.